Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de abril. Gente, como passa rápido, né? Metade do mês de abril já. E o nosso confinamento continua. E a minha saúde mental tá aqui, ó, firme e forte por causa dessas aulinhas do YouTube. Senão eu já estaria pirando. Bom, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho, além, é claro, da questão da crase, que virá em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dificuldades para usar o nosso idioma na questão ortográfica e até na oralidade. Eu fiz aqui uma relação do que eu acho hoje mais importante falar, e à medida que eu vou lendo, eu vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós temos o uso do verbo haver, lembra que eu já falei para vocês? Que o verbo haver, quando ele indica existência, ele não tem plural. Vamos colocar aqui, ó. O verbo haver, quando ele indica existência, ele não tem plural, ele ficará sempre no singular. Ele só vai variar a questão do tempo, no presente, no pretérito ou no futuro, né? Então, houve-há ou haverá, sempre assim, tá bom? Muito bem. A mesma coisa ocorre com o verbo fazer, quando ele indica tempo que já ocorreu. Tempo, indicação de tempo. Então, faz 5 anos que não o vejo. Faz 5 anos que não o vejo. Então, vamos lá. Voltar aqui, vamos ver se tem exemplos. Verbo fazer, quando indica tempo, ele é impessoal, ele ficará sempre no singular. Seja um tempo, ó, fará 10 anos, Marcela fará 10 anos de casamento. Farei 6 anos de. Farei 6 anos de frequência na academia. Mentira. Certo? Então, indicação de tempo sempre no singular. Uma outra colocação aqui que eu fiz, do verbo ser, gente. Este verbo ser pega cada uma e ele apronta cada vexame quando a gente utiliza este verbo em algumas situações. Querem ver? O verbo ser em orações como o amor é ou são sonhos. O amor é sonhos ou o amor são sonhos? Preste atenção. Quando existe diferença de número, singular e plural, entre as palavrinhas de uma oração, eu não vou falar para vocês de sujeito e predicativo, porque não interessa isso para nós. Vamos ser práticos, tá? Quando existe divergência entre as palavrinhas que ficam antes e depois do verbo ser, tá? Se houver divergência, você vai optar pelo plural, pela palavra no plural. O amor são sonhos. Tudo bem? Agora, existe a possibilidade de usar no singular quando você quer dar um destaque, um realce ao amor. O amor é, tá? O amor é sonhos. Aí você está jogando todo o foco do teu dizer em cima do amor, certo? Então, gravem bem isso. O verbo ser, em qualquer tempo, se houver duas palavras com divergência de número, uma é plural, outra é singular, não importa a posição, você vai preferir o uso no plural, tá? A menos que você queira fazer destaque da palavra que está no singular. Certo? Ok? Um outro caso do verbo ser. O verbo ser, quando ele é aplicado com algumas outras palavras para indicar quantidade de peso, quantidade de medida, de preço, quando ele fizer a quantificação, e quais são as palavras que podem acompanhar o verbo ser?
o pouco, o muito, o bastante, suficiente, demais. Então, é pouco, é muito, é suficiente, é demais. Toda vez que houver esta expressão, é pouco, é muito, é bastante, é demais, é suficiente, você vai usar o verbo no singular. Não importa que você esteja usando muitas quantidades para dizer sobre, usando essa expressão. Então, muitos doces é pouco para esta festa. Centenas de brigadeiros é suficiente para o casamento. Ou 800 brigadeiros é muito para o aniversário. 600 reais é pouco como ajuda básica aos confinados. Vocês entenderam que a expressão é pouco, é muito, é bastante, ela é uma expressão que ficará sempre com o verbo no singular? Fechou? Muito bem. Agora vamos ao uso de uma outra expressão, a expressão ao contrário. Tome muito cuidado ao escrever esta palavra pelo seguinte, gente. Você só vai usar a expressão ao contrário se os termos que você quiser usar, eles forem contrários realmente, ou seja, antônimos. Relação de oposição. Então, por exemplo, ao contrário da queda dos preços, eles subiram. Ao contrário da queda dos preços, eles subiram. Ou seja, queda e subir, expressões de oposição. Ao contrário do que anunciaram, foram poucas cestas e não muitas. Poucas e muitas. Mas, Virgínia, e se não houver essa oposição de termos, você vai usar diferentemente. Então, diferentemente ao anúncio, ou diferentemente do anúncio feito, eram 20 cestas e não 50. 20 e 50 não são termos opostos, não são contrários, não são antônimos. Entenderam? Então, se houver contrariedade, você usa ao contrário. Contrariedade de termos opostos, certo? Antônimos, alto, baixo, gordo, magro, certo? Caro, barato e assim por diante. Use ao contrário. Fora isso, use diferentemente. Diferentemente. Ok? Fica mais bonito e correto também. Vamos ver um outro que eu coloquei aqui. Ah, gente, eu vou fazer uma inversão. Eu vou falar do uso do A com H e o uso do A sem H. Gente, preste muita atenção. O A com H, quando ele indica tempo passado, tá? Você usa o A com H quando ele indica tempo passado. E o A sem H quando se refere a um tempo que ainda virá, o tempo futuro. Então, preste bem atenção. Há muitos anos que não vejo meus amigos. Há muitos anos será escrito com H, porque eu estou falando de um tempo lá atrás, olha. Estou contando o tempo desde lá de trás, certo? Por conta disto, gente, preste muita atenção. Usar a expressão há muito tempo atrás, usar a palavra atrás, ela é incorreta, porque o A com H já está indicando tempo passado. Então, você vai usar, por exemplo, eu coloquei, ó, há anos que não saio do Brasil.
há muitos anos houve quedas de barreiras. Ó, dá para ver direitinho aqui no meu exemplo? Há muitos anos houve quedas de barreira nas estradas. Eu coloquei esse exemplo não só para falar do há muitos anos, que você não vai usar a palavra atrás, não pode, há muitos anos atrás, nunca. Jogue isso fora da sua oralidade e da sua escrita. Você vai usar há muitos anos com H. Outra coisa que eu usei aqui, o verbo haver, ó. Tá vendo? Olha como ele está no singular. Por quê? Eu estou falando na questão de existiram quedas. O verbo haver no sentido de existência fica no singular. Tudo bem? Agora, se eu quero dizer algo com relação a um tempo que virá ainda, eu vou usar o a sem H. O prazo está a 2 dias do fim. O prazo está a 2 dias do fim. Este A é sem H, porque ele vai dizer a um prazo que futuro. Faltam 2 dias para chegar o final do prazo. Entenderam? Daqui a alguns anos, Marcela irá se formar. Daqui a alguns anos, os anos virão ainda. Entenderam? Então, é A sem H. Não se esqueçam. Passado com H. Futuro sem H. Fechou? E por último, gente, na aula de hoje, o uso do este, esta, isto. E o esse, essa, isso. Quando eu faço uso desses termos? É muito fácil. Gravem, por favor. Quando você se refere a um tempo presente, um tempo que vai decorrer ainda, você vai usar o T, o uso do T. Presente, presente. Este, esta. Esta semana farei o meu cabelo. Mentira, estou confinada. Esta semana significa a semana em que nós estamos, a semana presente. Presente, ok? E se eu falar de algo do passado na questão de tempo, eu vou usar o S do passado. Ó, passado não tem 2 S's? Então, é expressão com 2 S's também. Faz essa associação que fica fácil, tá? Então, olhe. Quando eu digo nessa semana, e eu estou usando S, é porque eu não estou falando na semana presente, estou falando na semana que passou. Nesta semana é a semana presente, aquela que ainda não findou. Certo? Então, preste bem atenção nisso. Agora, existe a questão do uso do tempo e existe a questão do uso do espaço. O que é a questão do espaço? Quando eu estou falando sobre algo que está próximo a mim, que estou falando, ou seja, próximo ao falante, eu uso T. Este celular está sendo usado frequentemente. Agora, quando eu estou falando de um objeto que está próximo à pessoa com quem eu estou conversando, eu vou usar esse ou essa. Então, olhe só. Suponhamos que eu esteja conversando com você e você está me vendo pelo celular. Eu vou dizer a você, esse celular é de nova geração? Esse celular, sinal de que eu estou falando do seu celular, está próximo a você. Entenderam a diferença? Então, gravem bem isso. Se eu vou falar algo que se refere ao tempo presente ou a algo que eu ainda vou citar, você vai usar o T. Esta, este, isto. Isto me choca. Saber que há pessoas
que ficam juntas neste momento difícil. Olha, isto me choca. Eu ainda vou contar a você o que me choca. Eu vou usar o te. Tempo presente ou o que eu ainda vou contar. Está lá na frente, tá bom? Agora, quando eu me refiro a algo que já foi dito, por exemplo, essa lição que foi vista sobre o uso do H é para memorizar. Essa lição que foi mostrada, essa lição, essa, não é esta. Esta eu uso para algo que eu ainda vou falar. Essa para algo que já foi dito. Perceberam, então? Então, vamos lá. Com relação ao tempo, eu uso para o presente o te, presente, e para o passado, os dois S's. Fechou? Quando eu vou citar algo ainda, eu uso te. Quando eu já citei, eu uso dois S's. Se eu estou falando de algo que está próximo a mim, eu uso te. Se eu falo de algo que está próximo ao meu falante, com quem eu converso, eu uso S. Fechou? Gente linda, eu espero, divertir, ver se não está faltando mais nada. Não. Eu espero imensamente que a aulinha de hoje tenha tirado um pouquinho de algumas dúvidas. Gravem, tá bom? E não se esqueçam, deixa eu voltar à tela grande, não se esqueçam que hoje tem parte 3 da crase. Um beijo para todo mundo, até amanhã. Tchau.